Boa tarde a todos, boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana, boa tarde a todos que acompanham a partir de agora o Bora RN desta segunda-feira, 21 de setembro. Nesse mesmo dia, em 1954, era inaugurada a Radiodifusora de Caicó, depois denominada A Voz do Seridó. E em 1984, era criada a Rádio Tropical em Natal, como sucessora da antiga Rádio Trairi, depois reinaugurada com o nome CBN. Vamos agora aos destaques desta segunda-feira. Perícias médicas são retomadas em agências do INSS aqui no Rio Grande do Norte. Centro de Pesquisas Clínicas de Natal encerra inscrições para testes de vacina contra a Covid-19. Viaduto de Igapó será parcialmente interditado à noite para serviços de manutenção. Rio Grande do Norte tem quase 1.000 pedidos de candidaturas para o pleito deste ano. Já são 858 pedidos para o cargo de vereador. Encomendas misteriosas vindas da China podem ser estratégia de sites para aumentar o volume das entregas. SUS completa 30 anos e, apesar das dificuldades, o programa é referência mundial em saúde pública. O Bora RN está no ar. A gente começa essa edição do Bora RN falando de uma troca de tiros que aconteceu entre facções criminosas inimigas dentro da comunidade do Mosquito ontem, no finalzinho da tarde deste domingo. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Nesses vídeos gravados por pessoas que passavam pela Avenida Felizardo Moura, é possível ver os carros voltando na contramão na altura do posto de combustíveis. Os motoristas ouviram os disparos, viram o tumulto que estava acontecendo e resolveram voltar mesmo na contramão. Ainda segundo a Polícia Militar, um dos tiros atingiu uma mulher que estava em um ponto de ônibus. Ela foi socorrida e não corre risco de morrer. Estão encerradas as inscrições para voluntários de testes da vacina contra a Covid-19 que está sendo elaborada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. A informação está no site do CPCLIN, o Centro de Pesquisas Clínicas de Natal, que é o local onde os testes estão sendo feitos. Nossa equipe foi até lá hoje pela manhã e fez essas imagens da fachada do centro, que está sendo preparado para receber os voluntários. A expectativa, segundo a coordenação dos testes em Natal, é de que o trabalho se inicie hoje, mas de forma experimental, com o objetivo de testar o fluxo de voluntários. 1.000 vagas foram abertas para esses voluntários há uma semana. Eles tinham que ter mais de 18 anos e não havia limite de idade. E olha, a perícia médica do INSS foi retomada nesta segunda-feira, viu, Mariana, em 5 agências do Instituto aqui no Rio Grande do Norte. O primeiro dia de reabertura de parte das agências do INSS levou os assegurados às unidades em busca de atendimento. Mas teve gente que acabou voltando para casa sem passar pela perícia médica. Seu Sebastião chegou cedo. Desde o dia 24, que é para mim vir aqui na perícia, aí estou sem receber dinheiro, sou pai de família, aí é isso que eu quero resolver isso aí. O que acontece é que muitos segurados estão tentando atendimento espontâneo, chega nas portas das agências e infelizmente a gente não pode atender, porque isso faz parte da retomada gradual do protocolo que o INSS fez. Então, infelizmente, a gente não consegue atender esse segurado. As perícias médicas do INSS foram retomadas nesta segunda-feira nas unidades de Extremoz, Natal Norte, Nazaré, Parnamirim e Currais Novos. Para reduzir os riscos de transmissão da Covid-19, as agências foram adaptadas e estão seguindo um protocolo de segurança. Todas as pessoas terão que usar máscara, álcool gel e medir a temperatura ao entrar. Hoje a gente voltou o serviço com a perícia médica e estamos oferecendo um total de 7 serviços, que seriam cumprimento de exigência, apresentação de defesa, justificação administrativa, justificação judicial, avaliação social, reabilitação e perícia médica. Para realizar o agendamento, basta acessar os canais remotos ou plataforma do INSS. Esse atendimento está sendo realizado de 7 às 13, mas se o segurado tiver alguma perícia marcada à tarde, é porque naquela agência deve ter perícia no turno vespertino. Então, ele tem que observar bem o horário de agendamento
que ele tem. E, assim, só compareça na agência se realmente agendar previamente. A gente não está fazendo o que a gente chama de atendimento espontâneo. O agendamento é realizado através dos canais remotos, 135, a plataforma do INSS, ou pelo aplicativo Meu INSS. O viaduto de Igapó, na zona norte da capital, deve ser interditado parcialmente na noite de hoje, a partir da noite de hoje. O engenheiro do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Flávio Matos, vai explicar para a gente como será essa operação. Então, conforme poderemos ver aqui na tela, hoje, dia 21 de setembro, nós vamos fazer a interdição parcial da faixa direita, sentido Ceará-Mirim-Natal. Então, os veículos provenientes de Ceará-Mirim ou Zona Norte utilizarão a faixa da esquerda. Hoje à noite, então, nós teremos interdição na faixa de rolamento direita, sentido Ceará-Mirim-Natal. Amanhã, dia 22, faixa de rolamento esquerda, sentido Ceará-Mirim-Natal. Na quarta-feira, faixa de rolamento direita, sentido Natal, Ceará-Mirim. E na quinta-feira, faixa de rolamento esquerda, sentido Natal, Ceará-Mirim. Todas as noites, a interdição será realizada das 20 horas às 5 horas da manhã, com a implantação de toda uma sinalização noturna, com iluminação, sinalizadores, placas refletivas. O DENIT solicita que os motoristas dobrem sua atenção nesse período aqui nessa região. Mariana, o estado do Rio Grande do Norte é, por lei, o estado cidadão do Brasil. E todo mês de setembro acontecem ações voltadas para crianças, adolescentes e adultos nas áreas de educação, cultura, justamente para incentivar a cidadania. Mas como será que está essa campanha durante a pandemia, né? Essa curiosidade, a gente vê esses grandes eventos, né, acontecem justamente, como você falou, com crianças e adolescentes em diversas áreas, né, incentivando esporte, música. E a gente vai conversar então agora, ao vivo, aqui com a doutora Lígia Limeira, que é advogada e uma das idealizadoras dessa campanha, para a gente entender como é que estão essas ações, se estão funcionando. Começaram no dia 1º de setembro, não foi, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana. Primeiramente, parabenizar vocês pelo Bora RN. Um prazer enorme estar aqui participando. Bem, o Setembro Cidadão não poderia deixar de ser um grande desafio, né, na pandemia, né, como tudo que está se propagando em nossas vidas há 6 meses, né, há exatos 6 meses. Então, nós estamos contando com uma programação virtual, né? Infelizmente, muitas das ações que nós desenvolvemos, o eixo principal do Setembro Cidadão, ele ocorre nas escolas e nas universidades, porque nós trabalhamos com a educação cidadã e a culminância é no Setembro Cidadão, voltado para os mais diversos vieses da cidadania. E como as escolas estão paralisadas, tivemos eventos de discussão pontual em algumas escolas em que estão acontecendo eventos online. Então, desenvolvemos lives, né, para falar sobre cidadania. Então, alguns parceiros aí presentes, a Câmara Municipal do Natal, a Assembleia Legislativa, inclusive vai ter uma comigo, eu já convido todo mundo aí, os telespectadores da Band, do Bora RN, para assistir no dia 28, que é a próxima semana, né, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Nós vamos falar sobre o apanhado geral do Setembro Cidadão. Então, tudo que estamos conseguindo fazer, como todo mundo, né, assim, para a segurança de todo mundo, a gente trabalha muito com inclusão social, então são pessoas, idosos, né, nossa Heloísa aí participou, teve a oportunidade de ver uma ação lá no Juvino Barreto, ano passado, maravilhosa, né, Heloísa, com aqueles, com os velhinhos lá, todos felizes, tem uma semana inteira de ações, e assim, são pessoas do grupo de risco, então a gente tem que se resguardar, então, de sorte que o Setembro Cidadão, esse ano, ele está circunscrito a esse mundo virtual, a partir dessas lives, onde vários assuntos atrelados à cidadania, como meio ambiente, idoso, adolescente, escola, estão sendo discutidos, né, e estão, assim, bem pulverizados, né, tanto em escolas como, vou fazer uma sexta-feira agora, sexta-feira que vem,
às 15 horas com o município de Galinhos, vou fazer com Extremóis também. Então, é o Setembro Cidadão daquele município. É interessante isso, né? A gente tem que ir se adaptando. Doutora, e num ano de eleição como esse? O Setembro Cidadão acontece todos os anos, né? Mas quando é ano de eleição, qual a melhor forma de ser cidadão da maneira mais plena possível num período como esse? Excelente a sua colocação, Luiz. A gente se preocupa muito em ano eleitoral, né, de fazer uma campanha muito voltada para essa conscientização do eleitor, né? Principalmente o jovem eleitor, né? Que representa o futuro do nosso país. Então, é necessário realmente que a gente, como cidadão, a gente faça, né, se conscientize do nosso papel, né, de protagonista frente ao processo eleitoral, né, faça uma análise minudente dos nossos candidatos, né, das fichas pregressas, da vida pregressa dele, né, e contribua de modo decisivo e ativo. Participar, né, Lígia? Participar. Não abrir mão dessa oportunidade realmente de sair de casa no dia e votar, né? Perfeito. Nós temos que realmente só pesar, né? Estamos vivendo uma pandemia, mas ela já arrefeceu um pouco no Rio Grande do Norte. A Justiça Eleitoral tá tomando todos os cuidados, né? Inclusive, o presidente que... Eita, nosso sinal parece que começou a ficar ruim, né? Infelizmente. Travou, mas o principal... Mas ainda bem que estava no finalzinho já. Ela já tinha dito. Então, a gente agradece a participação dela de toda forma e, se for possível, a gente ainda retoma para finalizar essa entrevista. Pronto, Lígia Limeira, que é advogada e idealizadora do Setembro Cidadão. Obrigada pelas informações, se ainda estiver nos ouvindo aí. E agora a gente vai ver outros destaques desta segunda-feira. Apesar de anunciar o retorno só em 2021, o governo do RN publicou em decreto que as aulas na rede estadual podem ser retomadas de forma regionalizada e gradativa, levando em consideração os dados sobre a infecção em cada região do estado. No mesmo documento, o governo libera as aulas presenciais na rede privada e no ensino superior a partir de 5 de outubro, desde que as aulas remotas sejam mantidas para quem é grupo de risco e para aqueles que optarem pela modalidade não presencial. Centrais do Cidadão de 9 cidades potiguares ampliam a partir de hoje os atendimentos presenciais. Com isso, são retomados os serviços do Detran, ITEP e Cine, desde que seja feito um agendamento, seja apresentado o documento que comprove na hora do atendimento. A relação das centrais que retomaram o funcionamento está no site da Secretaria de Administração do Estado, o cead.rn.gov.br. O Grupo Reviver está durante esta semana com mutirão de mamografias na UBS Cidade Nova, que fica na Rua Laranjal. Os exames podem ser feitos entre as 7h30 da manhã e 3 da tarde, com a apresentação da identidade, cartão SUS Natal e comprovante de residência. Os resultados são entregues em até um mês no mesmo local. O exame é importante para a prevenção do câncer de mama. Depois do intervalo, a gente vai ver que o Rio Grande do Norte já tem quase 1.000 registros de candidatura para o pleito deste ano. Quase 900 desses registros são apenas para o cargo de vereador. E ainda vamos falar sobre o SUS, né, Mário? O Sistema Único de Saúde, que está completando 30 anos aqui no Brasil. Bora RN volta já já. E olha só, o Rio Grande do Norte já tem quase 1.000 pedidos de registros de candidaturas para o pleito deste ano. O site do TRE mostra que são 66 para prefeito, mais 66 para vice e 858 pedidos para o cargo de vereador, isso até amanhã de hoje. O MDB é o partido que tem mais registros até o momento, 160, o que corresponde a 16%, seguido do Solidariedade com 14% e PSDB com 11,7%. A maioria dos candidatos, 67%, são homens, 52% casados e na faixa etária entre 40 e 44 anos. Os números ainda devem mudar, subir, porque o prazo para os registros vai até o próximo sábado, dia 26 de setembro.
Mariana, por falar em política, o Senado retoma hoje as sessões presenciais, mas de um jeito bem diferente, viu? E quem vai explicar para a gente é Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Boa tarde, Fernanda. Como é que vai ser isso? Boa tarde. Olá, Heloísa, Mariana, olá a todos que acompanham o Bora RN. É isso mesmo, o Senado da República vai retomar as suas votações presenciais. Estão paralisadas desde o mês de março, quando começou o distanciamento social. E de que forma isso vai acontecer? No sistema de drive-thru. Parlamentares que poderão se encaminhar ao plenário do Salão Azul, no Senado da República, vão ter cadeiras reservadas, onde podem participar dos debates das pautas que estão sendo discutidas no Senado. Já aqueles que fazem parte do grupo de risco vão votar em sistema de drive-thru, em totens que ficarão disponibilizados em toda a estrutura do Congresso Nacional, principalmente das chapelarias. O sinal da Fernanda também está ruim, é isso, produção? Perdemos o áudio. Fernanda, fala aí de novo para ver se voltou. Pode continuar. Tá? Pode falar, Fernanda. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Agora sim, pode retomar. Ok. Vamos falar sobre essa questão Só da sua imagem votação. que inverteu agora. A gente está ali vendo... Tá vendo de lado. Vamos dar um tempinho para a gente consertar isso daí? Enquanto isso, vamos chamar a reportagem, porque tem umas encomendas misteriosas aí vindo da China, Parece que tem né, umas Mari? encomendas aí chegando da China, que eu não entendi muito o que é isso. Imagina, você está em casa, recebe um pacote da China de uma coisa que você não encomendou, você não pediu e você não sabe nem o que é. Eu teria medo de abrir, viu? Dá logo um pavor, né? Mas olha, tem explicação e a gente vai ver agora na reportagem. A correspondência chega num envelope como esse. No interior vem um pacote com uma porção de sementes. Há diversas variedades, ainda desconhecidas das autoridades brasileiras. E se você não solicitou nada, nenhuma compra, e você recebeu uma embalagem desse jeito, e você conseguia palpar ela e perceber que você tem sementes dentro, o ideal é que você nem abra esse pacote. Veículos de comunicação dos Estados Unidos também noticiaram a chegada de sementes a cidadãos norte-americanos. Mas por lá, análises do Departamento de Agricultura concluíram que elas são inofensivas. A importação de qualquer material vegetal só pode ser feita com a autorização do Ministério da Agricultura. Esse tipo de encomenda pode introduzir novas pragas no Brasil e causar um prejuízo enorme ao agronegócio. Se tiver fungos ou bactérias, também você pode estar introduzindo isso daqui, e se esses problemas chegarem até as lavouras paranaenses, o impacto pode ser grande. Sobre as sementes recebidas recentemente por diversos brasileiros, o órgão suspeita que se trata de uma estratégia de visibilidade de fornecedores chineses. Eles encaminham para gerar um volume de encomendas enviadas e um volume de encomendas entregues, o que aumenta a classificação deles nesses sites de e-commerce. Agora, temos Fernanda de volta, endireitada e com áudio, né, Fernanda? Pode continuar. Olá meninas. Vamos voltando a falar sobre a retomada das votações no Senado da República. Todo mundo está acompanhando que desde março as votações estavam suspensas, todas as sessões estavam acontecendo de forma remota por causa do distanciamento social. Essa semana, o Senado da República retoma as votações presenciais, que vão funcionar da seguinte forma. Parlamentares que podem comparecer presencialmente ao plenário do Salão Azul vão ter cadeiras reservadas para manter o distanciamento e diminuir os riscos de contaminação. Já aqueles que estão no grupo de risco que não poderão estar no plenário, vão votar em totens que estarão disponibilizados na estrutura de todo o Congresso Nacional, principalmente na entrada da chapelaria, onde os parlamentares estacionam seus veículos. Eles vão poder votar em sistema de drive-thru dentro do veículo. Eles acompanham todas as discussões de casa por videoconferência e se dirigem ao Congresso apenas para votação. Esse sistema vai começar a acontecer porque toda a equipe de tecnologia do Congresso Nacional não conseguiu manter o sigilo em votações importantes. E por causa disso, os encaminhamentos e votações agora acontecem de forma presencial, porém respeitando todas as regras de segurança, com o drive-thru e também com cadeiras reservadas no plenário do Senado da República, meninas. Muito bem, obrigada, Fernanda Martinelli. Interessante, vamos acompanhar, ver se isso vai funcionar. Obrigada, o drive-thru. Obrigada. E olha, Elô, o SUS está completando
30 anos, trintou como a gente, dia desses, assim, faz pouquinho tempo. E apesar de todas as dificuldades e desafios, o nosso SUS é referência mundial em saúde pública. Imagine precisar de um hospital e não ter direito a um atendimento gratuito, não ter acesso à emergência nem à vacina. Houve um tempo em que era assim. O doutor Leôncio lembra bem. O médico começou a trabalhar em 1974, bem antes da criação do SUS, o Sistema Único de Saúde. Hoje é até difícil imaginar recusar atendimento a um paciente, independente da sua situação financeira. Mas antes do SUS, eles não tinham direito. Era caridade. O médico participou das discussões da criação do SUS, que foi há exatos 30 anos. A Lei 8080 garantiu o acesso de todo brasileiro à saúde de graça e de forma integral. Eu sinto orgulho do Sistema Único de Saúde, apesar dele não ter sido muito bem tratado. Houve uma melhora importante, muito grande. Mesmo com muitos problemas, o SUS é o único sistema público de saúde universal e que atende mais de 200 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, unidades públicas atendem apenas segmentos específicos da população, como idosos, e que pagam uma taxa. Aqueles que não estão incluídos ou têm plano de saúde ou não têm qualquer cobertura. E isso faz com que, nos Estados Unidos, o gasto em saúde seja um dos maiores motivos que levam as pessoas físicas à falência. Você sofre um acidente, alguma coisa, você é atendido, se não tem um plano de saúde, você tem que pagar. Hoje, cerca de 75% dos brasileiros dependem do SUS. E esse número deve crescer ainda mais, já que com o aumento do desemprego provocado pela pandemia, muita gente perdeu também o plano de saúde. Para especialistas, para dar conta dessa nova demanda, será preciso aumentar os investimentos no setor e também o controle de gastos, para evitar desvios de verbas. Essa luta que inspirou a construção do SUS deve continuar nos alimentando para enfrentar os graves desafios que a gente tem. 30 anos aí do SUS, o Sistema Único de Saúde. Polêmico e controverso é o assunto do comentário desta segunda-feira, aqui com o jornalista Bruno Araújo. Muito obrigada, Bruno, pela sua parceria de sempre. Obrigado, Elô. Mariana, boa tarde. Boa tarde. De fato, os nossos telespectadores sabem das dificuldades que o SUS vive, e isso é de muito tempo. Mas é importante a gente reconhecer que depois de 30 anos, ainda temos o sistema de saúde universalizado que melhor atende, mesmo diante de todas as dificuldades, a maior parcela da sociedade. Imagina, só que no Rio Grande do Norte, algo em torno de 80% da população tem atendimento médico e odontológico exclusivamente pelo SUS. Isso mostra o tamanho da importância dele. E nesse período de pandemia, a gente percebeu essa importância crescer ainda mais, porque era a única fonte de atendimento a qual as pessoas tinham acesso. Só para vocês terem uma pequena comparação. Nos Estados Unidos, no começo da pandemia, um teste de Covid ele podia custar até $4.000. Aqui no Brasil, mesmo diante da escassez de testes pela qual o mundo inteiro passou, não só o Brasil, ele era gratuito quando você conseguia acessar os testes. Então isso mostra, de certa maneira, essa importância. É verdade que o SUS tem inúmeras falhas, mas ele também é de uma complexidade tremenda. O SUS é responsável, por exemplo, pelas campanhas de vacinação, responsável por pesquisas para tentar controlar epidemias virais. Ele é responsável, por exemplo, pelo atendimento também odontológico, é responsável pela vigilância sanitária através da Anvisa, né, o próprio serviço do SAMU. Então, é um serviço muito completo, muito complexo e que exige, sim, mais atenção. E existe uma série de coisas que precisam ser feitas para que o SUS atenda melhor. Para mim, eu elegeria 3 pontos. O primeiro deles é o investimento mais forte na saúde básica, na saúde que está nos municípios. Porque muitas vezes você tem um atendimento prévio que evita que aquela doença, aquele problema, ele possa se agravar e buscar um hospital de maior complexidade que vai ter um custo maior. Além disso, uma divisão mais igualitária dos recursos, porque a União acaba por concentrar muito desse dinheiro público lá e muitas vezes falta para esse investimento. Além do que é preciso também descentralizar, Heloísa e Mariana, esse serviço. A gente tem muitas vezes os serviços, os médicos, todos na capital e nas regiões metropolitanas. Sim.
E faltam especialidades, por exemplo, no interior do estado. Isso passa por gestão também. Então, o SUS deve ser celebrado, mas o SUS precisa ser melhorado. Isso é um fato. Pois é, e é importante a gente celebrar essa data, né? Porque muito a gente fala e a gente vê aí as imagens dos hospitais, corredores lotados e tudo. Então, assim, que o SUS tem falhas, isso todo mundo já sabe. Mas é importante reconhecer e celebrar enquanto brasileiro, enquanto cidadão. A gente estava falando sobre o Setembro Cidadão agora há pouco. E entender e valorizar e sentir orgulho de ter um sistema como esse, porque, como você bem disse, em outros países que a gente tanto elogia e admira, a coisa é muito diferente. Se você sofreu um acidente, passar mal no meio da rua, você precisa ter dinheiro para ter direito e acesso a um serviço de urgência ali, num primeiro momento, que dirá um tratamento e uma cirurgia, né? Então, a gente realmente tem que agradecer e cobrar para que ele melhore sempre, né? Cada vez Eu mais. acho que esse é o ponto, Heloísa. Além da cobrança permanente, mais uma vez, a gente está no ano eleitoral, a gente está no ano em que diversos temas vão ser discutidos e um deles precisa ser essa divisão mais igualitária dos recursos, essa repartição dos recursos públicos. Além do fato de que temos no Brasil o maior sistema único de saúde universalizado do mundo. Não existe outro país que tenha mais de 100 milhões de habitantes que tenha um serviço completo como o nosso. Só para vocês terem uma ideia, o que mais se aproxima em termos de atendimento é o do Reino Unido e não atende a quantidade de pessoas que são atendidas pelo SUS. E talvez, Bruno, esteja justamente nisso aí, dessa demanda muito alta para o SUS, por isso que ele não suporta e não é tão bom como a gente precisa. Por isso que a gente fala sobre prioridades. Quais são as prioridades do Estado em termos de gestão pública? Saúde, educação e segurança são coisas básicas para a existência de qualquer ser humano. Então, eu acho que toda e qualquer discussão e premissa de gestão pública tem que partir daí. Qualquer coisa além disso vai ser um complemento, mas a gente precisa pensar sempre no básico. Saúde, educação, segurança e dignidade. Ótimo. Muito bem. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação de sempre. Comentários muito pertinentes, né, para ajudar a gente a construir nossas opiniões, refletir sobre o assunto, ampliando o tema, como a gente sempre promete aqui no Bora RN. Obrigada. Eu que agradeço. E o Bora RN desta segunda-feira, a semana está só começando, mas hoje a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Então a gente se encontra amanhã às 12h30 aqui na Band. Até lá.